Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 21 de julho de 2023. Memória facultativa de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu em 559, recebido entre os frades capuchinhos, ensinou teologia aos confrades e exerceu grandes cargos. Como pregador assíduo e eficaz, percorreu a Europa. Também escreveu obras para exposição da fé. Morreu em Lisboa em 1619. Do segundo livro das Crônicas. Admirável auxílio de Deus prestado ao fiel rei Josafá. Naqueles dias, os moabitas e os amonitas, e com eles alguns meunitas, coligaram-se para fazer guerra contra Josafá. Vieram alguns mensageiros e informaram Josafá, dizendo: uma enorme multidão vinda do outro lado do Mar Morto avança contra ti. Eles já estão acampados em Azazon Tamar, ou seja, em Englade. Josafá ficou cheio de medo e se dispôs a invocar o Senhor e promulgar um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor, e toda a gente acorria das cidades do interior de Judá para implorar o auxílio do Senhor. Josafá apresentou-se à Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, defronte ao átrio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, Tu és Deus no céu e governas todos os reinos dos povos. A Ti pertencem força e poder, e ninguém te pode resistir. Acaso não foste Tu, nosso Deus, que expulsaste do teu povo Israel os habitantes dessa terra e a destes para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo? Nesta terra se estabeleceram e nela construíram para ti um santuário em honra do teu nome, dizendo: se vier sobre nós uma desgraça, como a guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois o teu nome é invocado nele, e chamaremos por ti do fundo da nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Toda a população de Judá estava de pé diante do Senhor, com suas mulheres e filhos, inclusive os pequeninos. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita da família de Asaf. E disse ele: prestai atenção, homens de Judá e de Jerusalém, e também tu, ó rei Josafá. Eis o que nos diz o Senhor: não vos assusteis, nem tenhais medo dessa imensa multidão, pois a luta não é vossa, mas de Deus. Descei amanhã contra eles, porque subirão pela encosta chamada Cis, e os encontrareis na extremidade da torrente que corre em frente do deserto de Jeruel. Não tereis necessidade de combater, mas ficai quietos e firmes, contemplando a salvação que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não vos assusteis nem tenhais medo. Saí amanhã ao encontro deles, e o Senhor estará convosco. Josafá prostrou-se com o rosto por terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas da linhagem dos coatitas e dos correitas começaram então a louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Quando saíram,
Josafá, de pé no meio deles, disse: Escutai-me, homens de Judá, e vós que habitais em Jerusalém. Confiai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: Louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é eterna. Logo que começaram a entoar este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que marchavam contra Judá, e assim eles foram destruídos. Então os amonitas e os moabitas atiraram-se sobre os povos das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E feito isso, puseram-se a matar-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão e não viram senão cadáveres estendidos por terra. Não tinha podido escapar ninguém. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os espíritos do mal. Ficai, portanto, alertas e cingi os vossos rins. Sede firmes na esperança e vereis vir até vós o auxílio do Senhor. Ficai, portanto, alertas e cingi os vossos rins. Dos Sermões de São Lourenço de Brindisi, presbítero. A pregação é munus apostólico. Para mantermos a vida espiritual que nos é comum como os anjos do céu e os espíritos divinos, feitos eles e nós a imagem e semelhança de Deus, é necessário, sem dúvida, o pão da graça do Espírito Santo e da caridade de Deus. Mas a graça e a caridade sem a fé são nulas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também não nasce sem a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvido, pela audição da palavra de Deus. Por conseguinte, a pregação da palavra de Deus é necessária para a vida espiritual, assim como semear o é para manter a vida corporal. Por isso Cristo diz: sai o que semeia a semear sua semente. Sai o que semeia o pregoeiro da justiça. Este pregoeiro, lemos ser às vezes Deus, que de viva voz dá do céu a todo o povo no deserto a lei da justiça. Às vezes um anjo do Senhor, que no lugar do pranto censura o povo pela transgressão da lei divina, e ouvindo a advertência do anjo, todos os filhos de Israel de coração contrito elevaram a voz chorando com veemência. Também Moisés pregou a todo o povo a lei do Senhor nos campos de Moabe, como se lê no Deuteronômio. Em seguida veio Cristo, Deus e homem, para anunciar a palavra do Senhor, e enviou para isto os apóstolos, assim como enviara antes os profetas. Portanto, a pregação é munus apostólico, angélico, cristão, divino. A palavra de Deus possui imenso valor, por ser como que o tesouro de todos os bens, pois daí vem a fé, a esperança, a caridade, daí todas as virtudes, todos os dons do Espírito Santo, todas as bem-aventuranças evangélicas, todas as boas obras, os méritos todos da vida, toda a glória do paraíso. Acolhei a palavra inserida que pode salvar vossas almas. A palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade,
para que o homem possa conhecer e amar a Deus. Para o homem interior, que o Espírito de Deus vive pela graça, é pão e água. Porém, pão mais doce que o mel e o favo, água melhor que o vinho e o leite. É tesouro espiritual de méritos para a alma. Por isso disse ouro e pedra preciosíssima. É martelo contra a dura obstinação do coração nos vícios e contra a carne, o mundo e o demônio, espada que mata todo o pecado. Ao lutarmos pela fé, Deus nos vê, os anjos olham e o Cristo nos contempla. Quanta honra e alegria combater vendo-nos Deus e a coroa receber do juiz que é Jesus Cristo. Concentremos nossas forças para a luta, preparemo-nos com a mente pura e forte, doação, fé e coragem. Quanta honra e alegria combater vendo-nos Deus e a coroa receber do juiz que é Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que para a vossa glória e salvação da humanidade destes a São Lourenço de Brindisi o espírito de conselho e fortaleza, concedei-nos pelo mesmo Espírito conhecer o que devemos praticar e por suas preces realizá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.